Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na quinta lição, o clamor dos profetas, dessa série de estudo, os meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Nessa lição nós vamos começar a explorar o significado da palavra profeta em hebraico. E nós trouxemos aqui vários, o Ricardo fala que não é sinônimos, né, mas várias palavras que podem ser usadas como profeta, é isso, né? Também nós vamos verificar aqui agora a vida, a contextualização, o período, o conteúdo da mensagem profética e também o significado de cada nome dos profetas que são citados aqui na lição. Também vamos trazer aqui a cronologia, né, que acho que é uma entrelinha bastante interessante para a gente poder entender toda a história aqui da linha da lição. Teremos também a participação do pessoal do Intelectos Apologética do canal, o André já mandou o vídeo, já está gravado, está aqui já para pôr na agulha para vocês. Não teremos a participação do Alexandre hoje, né, o trio aqui não está completo. E também nós vamos aqui mostrar alguns comentários do YouTube, o pessoal tem comentado, falando que gostaria de ver o que está acontecendo no canal. Então fiquem ligados que nós vamos aí iniciar essas entrelinhas. Chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós explorarmos então as entrelinhas dessa semana, vamos aqui destacar alguns comentários, né? Eliene Agostinho comentou ótimas explicações, Deus abençoe. Obrigado, Eliene. Edilza Nascimento, sempre conosco, compartilhando, curtindo e comentando. Curtindo e compartilhando, isso aí. Boa semana a todos. Rosângela Lázara também comentou. Boa noite, queridos irmãos. Aqui sou Rosângela, de Águas Lindas de Goiás. Estou com os irmãos desde o início, quando era possível, antes de começar com o programa do Lúcio, lendo o nome de todos que comentavam. Então, tá aí, Rosângela. E depois tivemos também aqui, manda um abraço para o pessoal dos irmãos de Ibiporã, Paraná, que é o Diver, né? Diver Almeida, se é assim que pronuncia. Um abraço, Diver. Um abraço para os irmãos de Ibiporã, Paraná, o pessoal aqui vizinho aqui da gente. Muito obrigado, pessoal, por comentar. Temos vários outros comentários aqui na lição retrasada. Lúcia Souza, Riva, Manu, Ilza Nascimento, Peterson, Nice, todos mais aí que vão comentando. Isso impulsiona, né, na máquina do YouTube para que ele indique esses vídeos para outras pessoas, né, porque vê que o pessoal está comentando, o pessoal está curtindo, então ele considera que é um conteúdo relevante. Bom, vamos então às entrelinhas. As entrelinhas dessa semana, pessoal, estão bastante interessantes porque primeiro nós vamos começar a falar sobre a palavra profeta. Fiquem ligados agora, quais são as possíveis aplicações de profeta, principalmente em hebraico. Vamos lá para o primeiro slide. Vamos lá. O clamor dos profetas. Já a lição dessa semana, a gente está na lição número 5. Tradicionalmente a gente analisava o título, daí a sábado, daí o verso para memorizar. O verso para memorizar, ele está, na verdade, ele vai ser analisado lá na terça-feira. Na terça-feira, quando falar do profeta Miqueias. A lição dessa semana, na verdade, ela trata sobre vários profetas. Ela vai falar no domingo sobre Samuel, profeta Samuel, Amós, na segunda-feira, na terça Miqueias, na quarta Ezequiel e na quinta-feira Isaías. Depois a gente vai analisar, a gente vai colocar numa ordem cronológica para a gente contextualizar época por época, quem era contemporâneo, quem não era contemporâneo. Legal. Mas primeiro vamos analisar agora aqui a expressão profeta. Eu vou lá só para dar o zoom aqui nos pictogramas. Bom, primeira coisa. Eu separei aqui, gente, 5 palavras que nós encontramos no texto bíblico que significam profeta. A primeira palavra é essa daqui, ó, Av, que está aqui em cima para a gente fazer análise pictográfica. O B está de ponta cabeça, mas tudo bem, é o contrário. Mas vamos lá, gente. Av, ela significa ancestral, ancião, chefe, mestre, profeta, criador ou a base. Nós vimos há um tempo atrás que uma das palavras para família é Beit Av. Então essa família de Elohim, ela também é casa de profetas. Mas o Lúcio falou que agora há pouco que não é que sejam sinônimos, porque na língua portuguesa a relação de uma palavra com outra, na língua portuguesa aquilo que nós chamamos de sinônimo não se encaixa aqui, porque este Av seria uma palavra que num determinado contexto poderia se encaixar com profeta, mas ela carrega outras conotações.
você veja que ela carrega conotações de ancestralidade, daquele mais antigo, carrega conotações de liderança, como chefe, como mestre. E a gente vai ver aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, aqui, ó, genealogia de Jesus. Quando nós vamos analisar Mateus e quando nós vamos analisar Lucas, nós vemos aqui, ó, por exemplo, que Mateus começa com Abraão e vai indo. E Lucas, nós vemos que essa genealogia ela é invertida. E ela chega depois em Adão, e depois em Adão ela chega no próprio Deus. Então quem seria este profeta nesse sentido ave aqui? O próprio Adão seria profeta. O próprio Enoque seria profeta. Abraão também seria profeta nesse sentido ave, nesse sentido de ancestralidade. Vamos continuar aqui, ó. Ave na pictografia se escreve com um Aleph, letra de força, e um Bet. Então seria o poder da casa. Analisando aquela genealogia, então numa análise mais profunda, quem seria este poder da casa? O próprio Eterno. O profeta, na verdade, é uma extensão do Eterno. O profeta, na verdade, ele é boca do Eterno. O profeta é uma extensão do poder do Eterno, é uma fagulha do poder do Eterno que se estende a um homem com uma emuná específica. Emuná é fé em hebraico, mas emuná também é cargo em hebraico. Então algumas pessoas são chamados para uma emuná específica. Não significa que todas as pessoas serão chamadas para a mesma emuná. Como foi o caso de Abraão, foi chamado para uma emuná específica. Ele não saiu, o Eterno não saiu na Bíblia pedindo para todos os profetas sacrificarem o filho. E nós vamos ver, quando nós formos analisar esses profetas, que cada um tinha uma emuná específica. Agora outra aqui, ó. Navi seria o profeta, carrega a conotação de profeta mesmo. Então vamos analisar a pictografia do Navi, para a gente entender aqui. Navi, primeiramente, é um Nun. Nun na pictografia seria uma semente ou um peixe. É o broto, florescendo. Seria a semente e o Bet, que seria a casa, então seria esse Navi seria semente da casa. Aqui o Yud seria uma mão e aqui o Aleph, o poder. Então veja bem, é o florescer ou o nascer de um poder ou de uma ação nesta casa, naquele mundo que foi criado. O Navi é, nesse sentido, extensão do poder, o Aleph, ele é extensão da mão do Eterno, ele é extensão do poder criador do Eterno, no sentido do Bet, e ele está num processo de germinar, ele leva aquele evangelho que também é uma semente, um poder potencial nesse sentido, ser essa semente. Então o Navi, ele carrega todas essas conotações aqui dentro dessa pictografia. Agora vamos para o próximo. E o Lúcio vai ter que regressar aqui, porque nós vamos analisar a expressão Tofet. E nós temos dois comentários de Ellen White que se encaixam. Tofet seria o observador, vigia, sentinela, espectador, profeta também, visionário, ou aquele escoteiro. E aqui, Evere, profeta ou servidor do Senhor. A gente tem o comentário de Ellen White, gente, e nós vamos identificar agora aqui, antes da gente analisar o último, nós vamos identificar aquilo que eu já falei no vídeo, em vídeos anteriores, que Ellen White provavelmente ela não trabalha com etimologia em hebraico, coisa e tal, mas daí volta e meia a gente identifica um elemento aqui, um elemento acolá, que ela fala sem propriamente buscar fonte hebraica nem nada e está relacionado. E nós vamos encontrar isso daqui agora. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Testemunhos para Ministros, página 404 e 405. Ela diz assim: podia ser que a mensagem não agradasse àqueles a quem foi enviada. Podia ser que não desejassem algo novo. Antes desejassem continuar como até aí vinham agindo. Mas o Senhor os despertou com reprovações e censurou-lhes as atitudes. Infundiu nova vida naqueles que estavam dormindo no posto do dever, que não eram sentinelas fiéis. Veja bem, Tofet seria o profeta no sentido de sentinela, observador, vigia. Então o profeta é uma sentinela que está observando perigos que possam estar à espreita do povo. Satanás é como um leão que ruge.
Isso. Mas não vamos levar isso para um outro lado, que veja bem, pessoas têm uma emuná específica para isso. Não vamos achar agora... Se autoelegeu... Isso, não vamos... Como que é o Tofet? O Tofet. Então continua, Lúcio. Glória a Deus. Mostrou-lhe sua responsabilidade que eles seriam responsabilizados pela segurança do povo. Eram vigias que não deviam dormir nem de dia nem de noite. Isso, continua isso. Deviam discernir o inimigo e dar ao povo alarme para que cada um pudesse estar no seu posto, a fim de que o vigilante inimigo não obtivesse a mínima vantagem, aquilo que você falou. Continuando ainda, ela comenta assim: o Messias, que é o Av, o Messias devia provir da linhagem real, pois, na profecia feita por Jacó, o Senhor havia dito: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Note o profeta no sentido Av. Jesus, a genealogia, o Toledote, aqui a ancestralidade, ele vem da casa de Davi, ele é filho de Davi, da linhagem de Abraão, da linhagem de Adão e da linhagem do próprio Eterno. Ela também comenta agora, a gente vai ver o Evet. Deus convoca os portadores de luz para iluminar o mundo todo com a paz e com a alegria que vem de Cristo. Convida homens humildes, homens que nutram uma intuição de sua fraqueza e que se lembrem do que exigem deles o serviço de Deus, linguagem apropriada e ação que mostrem o poder da graça de Cristo. Esses revelarão na vida as virtudes do caráter de Cristo. Veja bem, aqui Eved é profeta, mas também é no sentido de servo de Deus. Nós costumamos associar a questão do profeta a esta última, essa que eu deixei por último aqui, que seria o Rosé. Seria um contrato, um pacto, um tratado, convênio, ou o vidente, profeta, ou o astrólogo. É o que acho que o pessoal aí fora geralmente vê profeta como sendo essa última definição, Isso. né? Você vai explorar aqui, né? Vamos analisar aqui. Pode ir. Primeiro, gente, aqui, vamos analisar agora aqui o profeta no sentido servo de Deus, tá? O servo de Deus, olha aqui, a letra que escreve esse Evet é um Ain. É a letra do olho, a letra da experiência. E aqui o Bet é a letra da casa. Essa palavra que se relaciona ao servo é aquele que olha, que observa a casa, aquele que cuida da casa. Então aquela pessoa que cuida da igreja, em um certo sentido, também é profeta. Ele cuida. O Dalet, seria a próxima letra, é a porta da tenda ou a porta da casa. Veja bem, então ele observa a casa, a porta da casa, e a última letra é o rei, que é a letra da contemplação. Então o servo de Deus é aquele que observa a casa, ele cuida da casa e da porta e contempla esse serviço. Ele tem alegria nesse serviço. Note aqui que ele está com as mãos para cima, aqui na figura. Na pictografia, esta era a letra, era um homem com as mãos levantadas para cima, satisfação, contemplação da natureza. Agora, a outra palavra aqui, essa aqui, Rosé, que significa contrato, pacto, convênio ou vidente. Está aqui embaixo. É um het, que seria um muro protetor, que daria proteção. Veja por que o sentido de contrato. O que o contrato, o pacto, o tratado, o convênio faz? Ele protege o acordo feito entre essas pessoas. Por isso essa letra het. Agora aqui o Zain seria uma arma. Este contrato, esse pacto serve de uma arma para um eventual descumprimento. Também no sentido aqui defesa e aqui no sentido de ataque. E por fim a letra re, contemplação. Então o profeta também servia ele tinha a responsabilidade de proteger o povo dos ataques do inimigo. Satanás não é o leão que ruge? Esta parede é justamente para que esse leão não se aproxime. Esta arma é justamente para que, caso ele passe por essa parede, que ele seja aniquilado. E esse rei, aqui no sentido de contemplação dessa força protetora de Deus na pessoa do profeta, na pessoa nesse sentido de vidente e astrônomo. Veja bem, o Velho Testamento ele preconizava a vinda do Messias. E no Velho Testamento, os profetas também antecipavam situações. Elohim separava
um navio específico para passar uma mensagem de um presságio futuro. Este presságio futuro servia também para separar o verdadeiro profeta do falso profeta. Era uma maneira de você saber quem era verdadeiramente voz de Deus, quem era verdadeiramente braço de Deus, quem era verdadeiramente extensão deste ancestral, desse ancião, e quem não era. Nós vamos ver a história de alguns profetas hoje que passaram por esse tipo de situação. Vamos lá, Lúcio? Ficou faltando um aqui para fazer análise pictográfica. O Tsofet. Tsofet se escreve com Tsag. Tsag seria um homem prostrado, o P seria uma boca, a boca que fala. Então, um homem prostrado no sentido de reverência com relação ao ancestral, ao ave, ao Criador, no caso o Eterno, e ele comunica o quê? Comunica a fala do Criador. Então a primeira letra demonstra a atitude dele para com o ave, para com o Criador, uma atitude, no caso, uma atitude de reverência. A segunda letra, o P, no caso, a ação no qual ele desempenha, ou seja, o falar, a boca, ou seja, ele é o sentinela, né? Então é ele que anuncia o perigo. E o Re, que seria a contemplação. Então ele estaria a contemplar a atuação protetora do Eterno e a contemplar também os eventuais perigos para esta casa. Então, resumindo, o Av seria o poder da casa, seria o profeta no sentido de força da casa, o Aleph fica a cabeça do boi, o B a casa. Aí o Navi seria aquela semente da casa, a mão do poder do Eterno, ou seja, Num seria semente, B de casa, então ele é semente da casa, semente da criação, e a mão do poder do Eterno, a mão Yud e o poder do Eterno, o Aleph. Aí o Tsofet eu acabei de explicar, no caso seria o homem prostrado perante o Eterno e que fala, porta-voz do Eterno, e contempla os perigos. O Eved seria o servo, ou seja, seria aquele que observa a casa e a porta da casa e contempla, obviamente, o Eterno e a atuação do Eterno. E o Hosed seria o rei, seria a cerca protetora, o Zain, a arma que nos protege, e a contemplação do Eterno. Então, esse seria o profeta no sentido do vidente, aquele que anuncia situações futuras que nos servem de proteção. Vamos lá, gente. Aquela cronologia que eu falei aqui. A gente vai falar de Samuel. Samuel não está aqui propriamente nesse gráfico. Por quê? Porque Samuel era antes que houvessem reis. Nós vamos analisar isso mais para frente. Quando chegar especificamente no domingo, nós vamos falar mais de Samuel. Aqui nós temos os profetas do reino dividido. O Lúcio pegou e sublinhou em vermelhozinho aqui os profetas que nós vamos dar uma analisada. Nós temos primeiramente aqui Amós. Amós lá na casa de Israel, reino do norte. O que aconteceu? Nós tivemos o rei Davi, tá? Depois do rei Davi nós tivemos Salomão, depois Roboão, depois o reino se dividiu. Parte ficou com Roboão, aqui no reino do sul, casa de Judá, e a outra parte ficou com Jeroboão do outro lado. Deus ainda levantou profetas para aqueles que não ficaram propriamente na casa de Judá, não ficaram com a linhagem de Davi, aquela linhagem de onde viria o Messias. Ele levantou profeta para que esse povo do reino do norte tivesse chance. Em um destes profetas nós temos aqui Amós, que nós vamos estudar hoje, que aqui no gráfico está do ano 760 ao ano 750 a.C. Um outro aqui que nós vamos estudar hoje, também aqui no Reino do Norte, Ezequiel 593, 571, a sua mensagem, obviamente, né? Aqui nós temos Isaías e Miqueias, mais ou menos contemporâneos. Isaías do ano 740, ano 681, Miqueias do ano 735 até o ano 700 AC. Agora o Lúcio volta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos então aqui nas entrelinhas de cada profeta, do nome, da contextualização, do significado da sua mensagem, nós vamos agora ter a participação aqui do pessoal do Intelectus Apologética, e ele vai trazer aqui alguns pontos bastante relevantes, né, que ele achou na linha da lição, um papel bastante prático, né, sobre como nós podemos colocar em prática a mensagem dessa semana. Então agora é com você, André. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e nessa semana nós estaremos falando a respeito do clamor dos profetas. Os profetas
eles são a boca de Deus. Portanto, o profeta ele expira aquilo que Deus colocou dentro dele. Assim, o profeta consegue transmitir com muita fidelidade aquilo que Deus está pensando a respeito de alguma atitude nossa, tanto as atitudes boas quanto as atitudes ruins. No caso dessa semana, nós estaremos estudando sobre a opressão. Quando as pessoas começavam a oprimir os mais fracos dentre o povo, então Deus reagia primeiramente enviando uma mensagem ao povo, enviando a mensagem aos opressores para que eles se arrependessem e em seguida falando também das punições que poderiam acontecer. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a punição ela está sempre relacionada ao cerco, ou seja, quando as pessoas persistiam em oprimir o pobre, Deus permitiria então que um exército viesse, cercasse a cidade, conquistasse aquela cidade, levasse o povo como cativo e eles então estariam sendo oprimidos por uma nação mais forte. Isso me chama a atenção porque a maior punição que Deus pode nos dar é permitir que sejamos tratados da mesma maneira que nós tratamos as pessoas. Então, quando dentro da cidade, dentro do povo de Deus, o mais fraco estava sendo oprimido pelo mais forte, Deus então permitia que uma nação mais forte viesse também oprimisse para que eles pudessem ver exatamente o que significa o mais forte oprimindo o mais fraco. Aí, então, nós vemos aqui a reação de Deus, que é na mesma medida com que nós tratamos o nosso semelhante. Por isso é muito importante que a gente compreenda alguns aspectos do estudo dessa semana. Então, uma outra coisa que me chamou a atenção a respeito do estudo dessa semana foi um texto que nós lemos em Amós, no capítulo 8, quando o profeta diz que Deus estava decepcionado com o que estava acontecendo, porque eles diziam assim, quando passará a lua nova para que possamos vender o nosso cereal? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o silo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Olha só que coisa interessante. Eles estavam guardando o sábado e guardando as festas de lua nova, no entanto o pensamento deles era assim: quando que vai passar logo o sábado para que a gente possa começar a vender com balanças enganosas, ou seja, uma balança que rouba. Então eles guardavam o sábado, mas ao mesmo tempo eles pretendiam roubar e oprimir as pessoas que viessem comprar com eles. Isso me diz que eu posso ser um religioso, ou seja, eu posso frequentar uma igreja, devolver o meu dízimo, guardar o sábado, fazer todos os ritos de um religioso, mas aos olhos de Deus eu estar oprimindo o meu próximo. Porque a religiosidade, os ritos religiosos não significam que eu tenho realmente comunhão com Deus. O que mostra realmente a minha comunhão com Deus? Jesus Cristo disse: tudo aquilo que você fizer a um desses pequeninos, a mim fizeram. Então olha só que coisa interessante. Jesus Cristo está dizendo que tudo que eu fizer a um pequenino, ou seja, a uma pessoa dentro da minha igreja, a uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que me procura buscando atender alguma necessidade, é como se eu fizesse a ele. Geralmente nós levamos isso para o lado positivo. Por exemplo, eu dou uma cesta básica, alguém fala: olha, estou dando a Jesus. Aí eu pago uma passagem para alguém que está necessitado, eu dou uma carona para alguém, estou dando uma carona para Jesus. Mas isso também funciona para o lado ruim. Se eu começo a oprimir, se eu discrimino, se eu trato de maneira grosseira alguém, eu também estou tratando Jesus da mesma maneira. Isso quer dizer que a maneira que nós temos de pautar o nosso relacionamento com Deus é através da maneira como nós tratamos o nosso irmão. Muitas pessoas, muitos de nós hoje, temos a ideia de que a religiosidade se resume a eu ir na igreja, assistir um sermão, fazer algumas orações e voltar para casa. Cumprir aquele rito que todas as pessoas já estão acostumadas. No entanto, eu costumo comparar o ato de ir à igreja com o ato de ir ao posto de gasolina abastecer.
Para que eu possa fazer uma viagem, eu preciso ir ao posto de gasolina para me abastecer, mas a viagem começa quando eu saio do posto de gasolina. Assim também, quando nós vamos à igreja, cumprimos todos aqueles ritos, abrimos a Bíblia todos os dias para ler, estudamos, nos aprofundamos, como nós fazemos aqui no canal Entre Linhas, nós estamos, na verdade, somente nos abastecendo para começar a viagem. E muitas pessoas fizeram disso a sua própria religião. Então elas vão ao posto de gasolina, se abastecem e voltam para casa. Vão ao posto de gasolina, abastecem e voltam para casa. Nós precisamos transformar a nossa religião em algo prático. Nós precisamos transformar a religião em algo que realmente transforme a vida das pessoas, em algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Se a nossa religião ela não serve para auxiliar o próximo, se ela não serve para sermos uma mão estendida em favor do próximo, nossa religião não serve, na verdade, para nada. Sabe, muitas pessoas estão morrendo aí no mundo e os ímpios que estão lá não fazem nada. Sabe por que eles não fazem nada? Porque eles não sabem o que fazer. Quem não sabe o que fazer e vive uma vida desleixada e leva até mesmo outras pessoas para essa vida desleixada, ele não sabe o que fazer. Ele não tem o que fazer porque ele não sabe o que fazer. No entanto, quando nós sabemos o que fazer, quando nós temos a fórmula, o remédio que esse mundo precisa e não fazemos nada, nós nos tornamos pior do que o próprio Satanás. E é disso que a lição da Escola Sabatina está falando essa semana, porque a lição da Escola Sabatina dessa semana fala do povo de Deus para o povo de Deus. Então que possamos olhar nas entrelinhas da lição dessa semana e tentar identificar onde nós temos sido egoístas, onde nós temos sido opressores, onde nós temos agido com deslealdade com o nosso próximo, para que possamos corrigir a nossa maneira de agir, que possamos ser a mão de Deus, que possamos ser a boca de Deus e que possamos ser os braços de Deus para as pessoas que estão necessitadas. Que Deus nos abençoe. Valeu, pessoal aí do canal Intelectos Apologética, por essa contribuição aqui no canal Entre Linhas. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, está o link lá do pessoal do canal Intelectos, também está o link do grupo do WhatsApp Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, e também esses slides que às vezes fica difícil de vocês enxergarem aqui, mesmo com o zoom, eles estão disponíveis aqui no link, aqui na descrição. Você pode acessá-los em alta resolução, verificar aí no seu computador, aí no seu celular, para você ver os detalhes que às vezes a gente só aponta aqui, ok, pessoal? Fiquem livres aí para utilizar, até porque algumas imagens também são retiradas da internet, beleza, pessoal? Vamos então agora iniciar, agora o estudo de cada profeta. Domingo, gente. Domingo, título 28 de julho, é o recorrente chamado à justiça. Aqui o autor vai falar de Samuel. Samuel, aqui no gráfico, ele não aparece. Ele não vai aparecer porque nós estamos falando de 1010 antes de Cristo. A linha só vai até 931 aqui. Isso. Então eu só vou separar para vocês entenderem aqui. Amós, gente, é antes da conquista assíria, antes do Reino do Norte cair para o Império Assírio. Amós aqui está do lado do Reino do Norte, 702 a.C. Amós nós vamos estudar na lição de segunda-feira. A gente tem Isaías e Miqueias aqui na Reino do Sul, casa de Judá. Olha, um pouquinho depois, eles foram contemporâneos ali, foram contemporâneos à queda do Reino do Norte, do Império Assírio. E aqui nós temos agora Ezequiel, depois de 606, cativeiro da casa de Judá, o cativeiro babilônico da casa de Judá. Tá? Agora vamos lá. Lição de domingo. O recorrente chamado de justiça. Samuel. Vamos lá, o Lúcio vai ler. 1 Samuel 8, verso 5, diz assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velhos, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Primeira coisa, gente, note aqui. Qual foi a desculpa? Samuel, seguinte, você já está velho, e os seus filhos não são uma grande coisa, mais ou menos assim. E eles pedem um rei para aqui? Julgue. E a palavra hebraica aqui, le-shefetenu, vem de shafet, que é da mesma raiz de mishpat.
quando nós formos analisar Miqueias, nós vamos nos aprofundar mais sobre essa justiça. Mas eles queriam alguém para os julgar. Não vamos pensar aquela noção de tripartição de poder, de Montesquieu, que impregna o Brasil e alguns outros países. Então a gente pensa o quê? Um presidente que administra, executivo, que é o poder executivo, né? O poder executivo, os policiais, né? Que administra, isso, põe ação. Que é a lei em ação, vamos dizer assim, né? Que executa, por isso executivo, ele executa as leis, faz as leis serem cumpridas. O legislativo, que formula as leis, isso. E aí o judiciário que julga, faz a subsunção, né? Ele pega a subsunção da lei abstrata e concreta, da lei geral e abstrata, e subsume com a individual e concreta. Tá, mas aqui no caso não, gente. Isso era tudo misturado no rei. O rei ele fazia o papel tanto do executivo, tanto quanto do legislativo, quanto do judiciário. Só que veja bem, aí se as leis propriamente, naquela época, elas vinham do Eterno. Elas vinham do Eterno. Então, quem era a boca do Eterno? Eram os profetas. Então, de certa forma, quem legislava, de certa forma não, de forma categórica, de quem vinha a legislação? De Deus, de Yahweh. E os profetas diziam como era isso. Eles analisavam a Torá, que teria a base de tudo aquilo. E os profetas não inovaram nada, gente. Eles pegaram a Torá, que é lei enquanto instrução, e iam aplicando a cada período histórico, e com base nas revelações que vinham do Eterno, eles iam servindo de boca de Deus, iam legislando. Agora, esse Chafete aqui, eles pediram o quê? Olha, Samuel, parte das suas atribuições você divida com o rei. O rei vai fazer parte disso, porque você já está velho. Então, de certa forma, o cargo, a emuná real e a emuná profética, a emuná do Melech, do rei, e a emuná do Navi, elas se misturavam aqui em Samuel. Vocês notem aqui, ó, você já está velho. Nesse sentido. Agora lê o próximo, Lúcio. 1 Samuel 8, agora versos 10 até o 18 aqui, né? E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. E disse, este será o costume. E aqui, Mishpat HaMelech. Mishpat, costume, mas a gente já analisou semana passada, Mishpat também significa justiça. Quando formos analisar Miqueias, a gente vai ver melhor isso. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavem a sua lavoura e seguem a sua cega. E façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos. Mais uma palavrinha que nós vamos ver aqui embaixo, né? E aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Nota, gente, se você lê em português, você acha que essa palavra que julgue e essa palavra costume, elas não têm relação nenhuma. Mas não. Aqui Samuel está avisando, vocês querem alguém para executar o Shafet, né, o que seria o mesmo Mishpat, eu vou dizer como será o Mishpat HaMelech. É a mesma palavra, aqui foi traduzida para costume, aqui foi traduzida por julgue, mas é a relação, aqui ó, eles pedem o Mishpat HaMelech, que Samuel diz, vocês querem? Então eu vou dizer como será isso, o Mishpat HaMelech que vocês estão pedindo. E aí ele começa a descrever, esse será o Mishpat. Ele vai dizendo que vão pegar suas filhas para fazer isso, para fazer aquilo, vocês terão que dizimar e tudo mais. Bom, o outro detalhe da palavra aqui, além dessa relação que existe no hebraico entre esse julgamento aqui, que eles pediram um rei para que os julgues, eles pediram um rei que Mishpat.
Eles queriam Mishpat HaMelech. E Samuel disse, Mishpat HaMelech será assim. E vai descrevendo, aquilo que o Lúcio acabou de ler. Agora, aqui essa expressão, uma outra que está aqui, eunucos, é lesaris aiv. Aqui, separei elemento prefixal aqui e elemento sufixal aqui. E aqui o saris, que é eunuco, também significa comandante, palaciano, governante, ou o nobre, ou o príncipe. Então o que vai acontecer? E vos dizimarás para dar aos seus comandantes, aos seus... A mesma palavrinha aqui? Sarei. Essa daqui não, essa daqui é sim, é príncipe, não é a mesma palavra aqui. Sarei se escreve com letras diferentes. Aqui, ó, sar é ministro, governante, comandante, anjo ou príncipe. A raiz é aqui, ó. Isso. Sar, esse ei aqui é elemento sufixal. E sares, castrado, eunuco, ministro, palaciano, cortesão, funcionário da corte. Então aqui, olha, vai separar para dar aos seus funcionários, dízimo. Tá. Então vamos lá, vamos para a próxima. Ainda, agora sobre os comentários. Não, volta lá um pouquinho, Lúcio, ficou faltando a análise pictográfica de Samuel. Deixa eu dar um zoom, pode falar. Ficou faltando do nome Samuel. Vamos lá, gente, olha aqui. Samuel, ou Shemuel. Aqui tem uma pequena diferença, uma pequena divergência. Porque esse elo aqui, ó, esse Aleph e esse Lam é Deus. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui todo mundo fala da mesma maneira. Agora aqui, o Samer e o Men. Alguns falam que seria de Shema, ou ouve. Então alguns falam que é o Deus que ouve. Outros entendem que seria Shem. Então seria o nome de Deus. Nome em hebraico também estaria relacionado à reputação. Então, reputação de Deus. Então, o profeta compartilhava reputação de Deus. Ou o profeta era aquele que ouvia a voz de Deus. E no desempenhar desse mishpat, ele ouvia a voz de Deus e ele falava. Era um sistema de entrada e um sistema de saída. E nós vamos ver, quando nós vamos analisar o mishpat, e notem que o rei aqui também tinha esse papel de mishpat, gente. O rei também era extensão do Eterno. O homem estava ali de enxerido. Na verdade, era um mero arquétipo. Tanto Samuel quanto Davi, quanto Salomão, com suas imperfeições e tudo mais. Só quando Ruach HaKodesh atuava neles, é que efetivamente eles estavam desempenhando o papel adequado. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Comentário de Ellicott sobre Samuel. Dá uma lidinha lá, Lúcio. O Senhor não ouvirá naquele dia. Após a separação do norte e do sul, quando o rei Salomão morreu, uma grande proporção dos soberanos do norte, ou os reis, como eram chamados de Israel, em distinção com os monarcas do sul, os reis de Judá, cumpriram em suas vidas e o governo do reino os preconceitos escuros do vidente, como ele tinha falado, né? As tribos do norte romperam com todas as associações sagradas ligadas à arca e ao templo e criaram uma religião rival e semi-idólatra em alguns dos seus centros populares. Nenhuma influência sagrada balançava os conselhos de seus reis despóticos. As vidas dos israelitas, que ainda amaram a lei do Senhor e apreciaram as gloriosas lembranças de seus pais, devem ter sido muito amargas e duras quando homens como Omri e Acabe reinaram com todo o seu poder cruel em Tirza e Samaria. Mas nenhuma oração então aproveitou. Uma dinastia perversa conseguiu outra, até que a taça da iniquidade fosse preenchida e Israel levado cativo para sempre, fora de sua terra justa. O que nós estamos vendo aqui, Necote, gente? Aquilo que o profeta Samuel falou no finalzinho do verso que o autor da lição sugeriu, que o Lúcio leu agora há pouco, ele pode estar retratando aqui, descrevendo com uma contextualização histórica. Ellen White comenta aqui, aproveitando, né, Patriarcas e Profetas, página 605, diz assim: Deus desejava que seu povo apenas olhasse para ele como seu legislador e fonte de força. Sentindo sua dependência de Deus, seriam constantemente atraídos para mais perto dele. Isso é uma reflexão para nós hoje, né? Tornar-se-iam elevados e enobrecidos ao observar a Deus, adaptados ao alto destino a que ele os chamou como seu povo escolhido.
Mas, quando fosse posto sobre o trono um homem, isto tenderia a desviar de Deus a mente do povo. Eles confiariam mais na força humana e menos no poder divino, e os erros de seu rei levá-los iam ao pecado e separariam a nação de Deus, que é o que aconteceu. Qual era o problema aqui, gente? O profeta, o Navi, ele deveria estar, ele recebeu uma emuná específica, e nesta emuná específica ele deveria estar conectado ao ancestral, ao Ave, que é de onde vinha o poder de legislar, de onde vinha o poder real. Quando se dividiu essas atribuições, ou quando ficou o rei, ele perdeu com facilidade, em função da ostentação que existia à sua volta, essa conexão com o ancestral, essa conexão com o Ave, aquilo que fazia parte do sacerdócio do Navi, aquilo que ele relembrava o tempo inteiro, porque ele estava lá vinculado com o templo, ele estava, aquelas praxes, ele estava vinculado com o serviço do Senhor, e não só com os rituais vazios, mas com a prática mesmo, com a prática no sentido de justiça social. O Navi tinha esse papel. Agora, é tanta ostentação em volta do rei, aquela estrutura monárquica, ela acabou corrompendo o homem e desvinculando o Melech, o rei, do Av. Vamos lá, vamos. Legal, vamos agora explorar aqui Amós. Vamos então para segunda-feira. Isso, vamos lá, gente. Primeiro, Amós se escreve com um A, letra de experiência, é uma letra também que dá coordenada de lugar. Note que ela, na pictografia hebraica, ela é um olho. O Men aqui, que seria uma água que estaria tremulando. E o Samer seria o apoiar de um cajado. Ele vem da palavra Amás, que significa carregar, colocar carga. Olha, quem era esse profeta Amós? Seu nome no hebraico significa carregador de fardos. Não à toa que este Samer seria a mão que se apoia sobre um cajado. Então veja bem, ele observa, ele está sob as águas e ele apoia. Estas águas, elas estão conectadas à Rua Kodesh, ao espírito de santidade. Então a experiência de Amós era uma experiência com Rua Kodesh, e nele ele se apoiava. Nessa análise pictográfica que nós buscamos. Então veja bem, ele era natural de Tecoa, é um povoado na região montanhosa próximo a Jerusalém. Isso a gente encontra lá em Amós 1:1. A sua profissão era pastor de ovelhas, boiadeiro e agricultor. Ele cultivava sicômoros, era uma espécie de figo. O Lúcio vai ter um comentário agora de Ellen White que ele vai trazer para a gente, para vocês entenderem o que, gente. A pessoa, o Navi, ele propriamente, nós já explicamos que o profeta, antes de que se houvesse rei, ele desempenhava também atribuições que acabaram sendo transferidas depois ao rei, só que sem aquelas ostentações. E o Lúcio vai dar uma lidinha como que Deus prepara este Navi, este sacerdócio real. Dá uma lida, Lúcio. Ela diz assim, Obreiros Evangélicos, página 332. Quantos obreiros úteis e honrados na causa de Deus têm recebido preparo entre os humildes deveres das mais modestas posições da vida? Moisés foi candidato ao governo do Egito, mas Deus não pôde tirar da corte do rei para fazer a obra que lhe era designada. Somente depois dele haver sido por 40 anos um fiel pastor, foi então enviado como libertador do seu povo. Gideão também foi tirado da eira para ser um instrumento nas mãos de Deus para livrar os exércitos de Israel. Eliseu foi convidado a deixar o arado e atender ao mandado do Senhor. Amós era agricultor, lavrador do solo, quando Deus lhe deu uma mensagem a proclamar. E tem mais aqui, ela fala, né? Os profetas ergueram a sua voz contra a notória opressão, a flagrante injustiça, aquilo que você comentou, o luxo,
a extravagância descontrolados, os banquetes, as bebedeiras sem qualquer pudor, a imoralidade cada vez mais baixa de seu tempo. Seus protestos, porém, foram em vão. Em vão foi a denúncia do pecado. Amós declarou: aborreceis e abominais o que fala sinceramente. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Veja bem, gente, o preparo do Eterno para um Melech que realmente representa o que é o Eterno, e para um Navi, aquele que de fato é boca de Deus, é um preparo de humildade, e não de humildade falsa. Você veja que é uma humildade prática, é uma pessoa que ele desenvolve empatia. Você percebe que Davi, o melhor de todos os reis que Israel já teve, ele veio de origem humilde, e que aqueles subsequentes, aqueles que vieram após dele, que nasceram no palácio, cada vez mais foi havendo um declínio. Se você pensar Salomão, gente, Salomão dos filhos de Davi, ele era o filho de Betseba. Vocês imaginam o falatório que existiu em volta de Salomão, com relação à sucessão de Salomão? Então veja bem, gente, aquilo que o homem planeja como um preparo para o liderar é bem diferente daquilo que Deus imagina para o preparo. A gente geralmente pensa nas academias, nas pós-graduações, especialização, os títulos, né? As melhores universidades, e na verdade é a humildade prática, a empatia que a pessoa desenvolve, o senso de que nós somos incapazes de fazer nada útil sem o Eterno, é que nos capacita. Então o senso de incapacidade é o que nos capacita. Agora o Lúcio vai ler aqui porque o que acontece? Na lição de domingo, o autor ele vai querer que a gente analise a advertência de Samuel ao povo. Isso daí a gente leu. Agora nós estamos segunda-feira, né, gente? Segunda-feira nós vamos analisar as advertências de Amós. E aqui foi feita uma divisão entre 7 crimes. Uma divisão obviamente artificial, né? Os 7 crimes de Israel que nós encontramos em Amós. Dá uma lidinha lá, como essa aqui, né? Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Vendem o justo, né, por prata, desprezo ao devedor, o indigente por um par de sandálias, escravização por dívida ridícula. Esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos, humilhação, opressão dos pobres. Tornam torto o caminho dos pobres, desprezo pelos humildes. Um homem e seu filho vão à mesma jovem, opressão dos fracos, das empregadas, das escravas. Se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar, falta de misericórdia nos empréstimos. Bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multa na casa de seu Deus, mau uso dos impostos ou multas. Então vamos de forma prática, gente. Isso aqui tudo esses 7 crimes, gente, a gente vê hoje. Vamos lá, porque aqui na primeira parte a gente tem a forma como foi escrita. Vamos lá, gente. Desprezo ao devedor. Você tratar o devedor como se fosse inferior a você. Você se esquece de perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Escravidão por dívidas ridículas. Isso era um mal que se abatia sobre o povo. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência? Opressão aos pobres. Gente, será que Amós ele era de esquerda? Nossa, tem gente que está lendo isso aqui, está falando que o autor da lição é de esquerda. O autor da lição simplesmente está citando os textos bíblicos. Não é uma questão de direita e esquerda. A gente já falou isso, né? A Bíblia não é de esquerda, a Bíblia não é de direita. Esses conceitos são completamente estranhos à Bíblia. Direita, esquerda. O que acontece, se você identifica, se você acha que desprezo ao devedor, se você acha que escravidão por dívida ridícula, que opressão a pobre é discurso de esquerda, gente, isso é discurso de cristão. Tenha santa paciência. Se você acha que desprezo pelos humildes é discurso de esquerda, gente, você não precisa. Você está no lugar errado. Você não precisa abrir a Bíblia, porque a Bíblia fala disso. Opressão aos fracos.
se você acha que isso é discurso de esquerda, não, isso é discurso bíblico. Isso é o que Amós falava, não só Amós, ou entre tantos outros. Se você acha que falta de misericórdia nos empréstimos, mau uso dos impostos, você acha que isso é discurso de esquerda, gente? Por dentro da paciência. Tem o seu mito, faça o que você quiser, vote em quem você quiser. Mas o discurso bíblico e o discurso do profeta Amós fala disso aqui. E direita, esquerda, inclusive, gente, nós entramos o nosso país entrou numa mediocridade tão grande que em qualquer país civilizado, o discurso de direita inclui justiça social, inclui igualdade, inclui assistência aos pobres, inclui o cuidado às desigualdades regionais, não inclui xenofobia, não inclui nada disso. Vamos lá, vamos continuar. Vamos. Ainda em Amós, 1:2 diz assim: disse o Senhor, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e cercar-se-á o cume do camelo. Primeira coisa aqui, gente, por que eu separei essa palavra aqui? E disse o Senhor bramará. Essa palavra hebraica aqui, isheag, na verdade, ela é mais forte do que bramará. Ela é um som de animal. É como se ele gritará com força de animal selvagem, de besta selvagem. É um grito forte. É uma tentativa, vamos dizer assim, que não é uma tentativazinha, vamos dizer, é uma tentativa zona. Então esse bramará é uma palavra, no hebraico é uma palavra extremamente forte. Bramará de Sião e de Jerusalém, dará voz nas habitações dos pastores, e haverá pranto, e secar-se-á o cume do carmelo. Tá, essa aqui é uma das mensagens de... Esta palavra aqui, ela é da mesma raiz de, alguns dizem, não são todos que dizem isso, de Yeshua. Yeshua, por si, ela significa salvação. Yehoshua, que seria aquela palavra antes do cativeiro, que seria Josué, que é de onde deriva Yeshua, significa Yahué salva. Yeshua seria como se fosse um diminutivo aramaico, mais ou menos assim. E ele vem dessa raiz de grito, do grito também. É como se fosse... então esse Senhor bramará, ele semiticamente estaria conectado ao nome, seria uma palavra que teria a mesma raiz desse diminutivo de Yehoshua. Então, este grito do Senhor também é um grito de mishpat, é um grito de justiça, mas ele clama por salvar alguém. Mas ele clama por salvar alguém, mas a gente vê o seguinte aqui, mas espera um pouquinho. Amós, ele está dando uma advertência para um povo. Ele quer salvar aquele povo que está perseguindo? Não, ele quer salvar o perseguido. O povo que era povo de Deus, interessante. O povo que era povo de Deus, ele cria uma contenda com o Eterno. Antes ele era escravo, agora ele escraviza. Antes ele era aterrorizado, agora ele aterroriza. Então chega uma hora que o cálice da iniquidade daquele povo que deveria levar misericórdia ao mundo, que deveria levar salvação para o mundo, que deveria levar Yoshua ao mundo, ele transborda. O comentário do André, ele reforçou isso. Porque eles não cumprem a emuná específica para o qual eles foram chamados, levar misericórdia ao mundo, praticar tzedakar, ato de caridade, ato de justiça. Tzedakar não é só justiça, é ato de caridade e de justiça. Então o cálice transborda, o Eterno grita por salvação. Vocês tinham que levar salvação, é o Eterno gritando, mas vocês não levaram, até que o cálice da iniquidade transborda e o Império Assírio vem e destrói aquele cativo. Exatamente. Então vamos lá. Amós 1:3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões, desculpa, de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Ou seja, o cálice da iniquidade transbordou, ele não vai retirar o castigo. Agora essa expressão idiomática. Ellicott, Adam Clarke e John Wesley vão explicar essa expressão idiomática aqui que foi utilizada: transgressão de Damasco, e por 4 não retirarei seu castigo. Lê lá isso. Essa forma de transgressão, que ocorre 8 vezes no prólogo, não é uma frase aritmética, mas uma frase fortemente idiomática, que significa multas repetidas ou repetidas. Isso, e ele está citando Henderson. Agora Adam Clarke explica também. Essas expressões de 3 e 4, tantas vezes repetidas nesse capítulo, significam repetição, abundância e qualquer coisa que vá em direção a excesso.
John Wesley. Gileade, havia um país com este nome e uma cidade, possuída pelos Rubenitas, Gaditas e Manassitas. Gileade aqui é colocado para os habitantes desse país e da cidade a quem Hazael, rei da Síria, mais barbaramente assassinou-os. Então vamos lá, gente. Então a gente vê aqui que essas sucessivas transgressões, esta rib que eu falei, essa contenda da casa do Senhor, da casa de Jacó, da casa de Israel, da casa de Judá com o Eterno, ela está conectada com Levíticos 26 e Deuteronômio 27. Lá em Levíticos 26 e Deuteronômio 27 são as bem-aventuranças do Velho Testamento. Lá tem bênçãos e maldições. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, os meus desígnios, bênçãos, 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 bênçãos. Daí a pessoa pensa assim, mas eu cumpro, eu guardo o sábado, eu cumpro todos os mandamentos. Mas o mandamento é amor a Deus e amor ao próximo. Se você não pratica tzedakah, se você não pratica amor ao próximo, você não está cumprindo o mandamento. Se você não leva a salvação, se você não leva a misericórdia, se você não pratica a misericórdia, não está cumprindo o mandamento. E era isso que o povo de Deus não estava fazendo. Não estava cumprindo o mandamento. E o mandamento é: leve Yoshua, pratique tzedakah, pratique atos de caridade, pratique atos de misericórdia. Bom, vamos agora então para Miqueias, terça-feira. Diz aqui em Miqueias 1:1, e o Ricardo daqui a pouco vai trazer o significado da palavra, né? Palavra do Senhor que veio a Miqueias, é o nome aqui dele, né? Morastita, nos dias de Jotão, Acase e Ezequias, rei de Judá. É Ezequias mesmo? Não, Ezequias, é o corretor que mudou. Tá, Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Quer falar sobre o nome? Vamos lá, fala primeiro sobre o nome. Vou lá dar o zoom, pode falar. Gente, aqui ó, neste quadro aqui não está Miqueias, tá? Tá Micael. Mas por que eu coloquei Micael? Porque Micael significa, eu vou explicar Micael, depois quando eu explicar Miqueias vai ficar mais fácil de entender. Aqui ó, esse aqui é um men e esse aqui é um yud. Tá no quadradinho vermelho aqui, ó, aqui diz ó, prenome interrogativo, quem? Este men e este yud equivaleria ao nosso quem. Opa, quem? Quem é aquela pessoa? Mais ou menos o seguinte. Esta letra aqui, ó, é um kof, é um kaf. Ó, este kaf, preposição comparativa, é tipo um artigo masculino singular, tipo como. Então veja bem. O men e o yud seriam quem. Quem é. E agora aqui o kaf, quem é como. E aqui o Aleph e o Lamed, quem é como Deus. Esse é o Micael, esse é o Miguel. Este El é o sinônimo de Elohim, normalmente traduzido por Deus, né? Agora a gente vai aqui para Miqueias. A gente nota aqui que Miqueias em hebraico tem o mesmo men e o mesmo yud. Então seria quem? Tem aqui a mesma expressão, kaf. Então seria como. E agora aqui a gente vê duas letrinhas aqui. Essas duas letrinhas aqui são é o yud e o rei. São as letrinhas do tetragrama sagrado. Então seria mais ou menos assim: quem é como Yahweh. Esse que é o significado de Miqueias. Quem é como Yahweh. O nome Miqueias é comum no Antigo Testamento, significa quem é como. Aqui a forma latinizada, vamos dizer assim, de Yahweh, quem é como Jeová. Ele é natural de Moreset, é uma aldeia na Judéia que ficava a 40 quilômetros do sudeste de Jerusalém. Contemporâneo de Isaías, alguns julgam que enquanto Isaías pregava na corte real e a aristocracia de Jerusalém, Miqueias pregava ao povo do interior de Judá. Outros afirmam categoricamente que Miqueias pregou em Jerusalém. Então vamos lá. Agora, outro ponto aqui que a gente encontra em Miqueias. Lúcio, pode voltar para nós? Dá uma lidinha lá para a gente, Miqueias 5.2 ou Miqueias 5.1 para quem usa a versão Stuttgartensia. E tu, Belém, Efrata, posto de pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja bem, gente. Miqueias também traz uma profecia messiânica. Então, Miqueias era um Navi,
mas Miqueias, Navi, profeta, mas ele também trouxe uma profecia no sentido de rosé, algo para o futuro. Ele disse, ele traz em seus escritos, de onde viria o Messias, onde nasceria o Salvador. Veja bem, olha, Belém, Efrata. Alguns falam que esse Efrata aqui é para diferenciar de uma outra Belém que existia no território do Zebulon. Outros falam que é uma palavra hebraica para fruto. Poço pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel. Ou seja, o Messias saía de Belém. Nós temos aqui em Miqueias profecia messiânica. O autor da lição, ele faz, obviamente, um paralelo entre a mensagem de Miqueias de crítica ao povo que explorava o pobre, que não praticava tzedakah, que não alimentava as viúvas, mas ele também fala que Miqueias traz uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que nos mostra a humildade deste Senhor, daquele que será Senhor de Israel. Escolheu uma cidade pequena, uma cidade, não uma cidade de ostentação. Ou seja, o Messias iria escolher por terra natal, ele não iria escolher uma capital, uma Nova York dos dias de hoje, uma São Paulo, nem uma Curitiba, né? Nem uma Paris, não, ele ia escolher uma cidade pequena, ele provavelmente iria escolher lá não sei que cidade aqui na nossa região, Piabiru, Ibiporã, exatamente, que comentou com a gente. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, pois de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Mateus 2,6. Em Mateus 2,6 nós vemos que a interpretação dada no Novo Testamento é de que esta profecia de Miqueias se relacionava e se cumpriu no Messias. Legal, ainda sobre Miqueias, vamos trazer aqui, né, alguns significados de umas palavras, principalmente Miqueias 6,8, né? Lê lá. Ele te declarou: ó homem, o que é bom? Tovo. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, Asot mishpat, e ames a benignidade, aí ve ahava chesed, beneficência ao próximo, né? E andes humildemente vehat senea, com o teu Deus. Ou seja, então, agora sim nós vamos, inclusive, esses são os mesmos textos, né, algumas palavras que a gente pegou lá em Samuel. A gente viu lá para trás, gente, falando de justiça, mishpat, coisa e tal. Agora vamos entender o que seria esse mishpat. Ó, mishpat seria frase, sentença, arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem ou costume. Lembra lá atrás que o povo pede a Samuel um melech, um rei, para que o julgue. E a palavra lá é shafat, que significa julgar, executar, julgamento, decidir, castigar, condenar, vingar, governar. Esta palavra é da mesma raiz de mishpat. Aí Samuel dá a resposta, que será o costume, mishpat. O costume do rei será esse. Vocês pediram alguém para shafat, o rei, mishpat. Agora vamos entender um pouco essa palavra, porque essas palavras são... É a mesma, como se fosse a mesma palavra. Na verdade, em hebraico, gente, cada letra é uma palavra. Então, isso aqui, mishpat, na verdade, é um sistema de palavras. E neste sistema de palavras, mishpat, você encontra praticamente os mesmos elementos que em shafat. É mais ou menos isso. Acho que ficou mais fácil de explicar assim, né? Deixa eu dar o zoom, pode falar. Eu vou analisar esse sistema de palavras, vamos dizer assim, que seria o mishpat. Vamos lá, gente. O mishpat, o men, a água e o movimento da água. A água é símbolo da vida, a água é um símbolo também de Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, porque o Espírito de Santidade pairava sobre as águas, ou seja, é a atuação de Deus, a atuação do Espírito de Deus, de Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. E aqui nós temos a boca com os dentes, aquela boca que se alimenta. Então, esta mishpat, o Navi, que efetivamente manifestava mishpat, é aquele que permitia que se alimentava desta água da vida. Quem é essa água da vida? Yoshua HaMashiach. É aquele que permitia para que entrasse para dentro dele
o espírito de santidade de Ruach HaKodesh. Então, Mishpat, enquanto Navi justo, enquanto Melech justo, é aquele homem que estava desempenhando uma emuná específica e que permitia que beber da água da vida e permitia que o Ruach HaKodesh entrasse nele. Por o Shin, a boca que se alimenta. Aí depois nós temos o P, aqui ó, nesse mesmo sistema do Mishpat, que é a boca que fala. Então vocês veem o sistema de entrada e o sistema de saída do Mishpat, que era aquilo que era desempenhado pelo Melech, rei, e pelo Navi, profeta. Agora, nesta saída depois nós temos um Tet, e o Tet é um sexto. Aqui ó, a gente encontra em Miqueias 6:8 o que é bom, e a expressão é Tov. Tov se escreve com o Tet. Tov é o presente da casa, porque é um Tet e um Bet. Lembra que nós falamos a semana da criação? Sempre tinha um Tov, era como, o Alexandre até usou o exemplo, que era como se o Eterno, como se Elohim estivesse colocando os presentes no quarto da criança, o Tov. Então, o Yetzer HaTov, a natureza boa, é presente do Eterno, presente de Elohim. Agora, essa mesma letra Tet, que pode ser um cesto, que pode ser um presente, também pode, na pictografia, pode ser uma serpente. Então, nesse sentido também, por isso que Shafat também pode significar castigar, condenar. Então, pode sair dessa boca um presente, Tov, e pode sair dessa boca também castigo. E o profeta verdadeiro e o Navi verdadeiro é aquele que representa exatamente aquilo que entrou, aquilo que ele se alimentou do Av, o poder da casa, o ancestral. Aquele que bebeu da água da vida precisa dizer exatamente aquilo que o Eterno quer, aquilo que o Ruach HaKodesh colocou em sua boca. E nós vemos alguns profetas que preferem a mensagem fácil. Não, Deus vai libertar, independente de você ser misericordioso ou não. Não, gente. Aí o Lúcio vai trazer um comentário de Ellen White com relação a isso, que não é bem assim. Que a relação que você tem de misericórdia para com o próximo definirá a misericórdia para que Deus tem para com você. Ellen White comenta em Beneficência Social, página 242. Com os que ousam tratar sem misericórdia, Deus os tratará com eles como eles têm tratado o que deles se socorrem em busca de auxílio. Ou seja, se você auxilia as pessoas, quando você precisar de auxílio, com certeza Deus vai providenciar. Se da sua boca só sai serpente, gente, você só terá serpentes. Exatamente, né? Se você, da sua boca se só sai juízo. Juízo de castigo. Você não vai ter, como você precisar do seu juízo, vai ter. É o Tete aqui, que pode ser presente ou pode ser serpente. E aquilo que você dá para o outro, você vai receber também. A verdadeira simpatia entre o homem e o seu próximo deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que se esquecem de sua lei. Presta bem atenção, simpatia entre o homem e o seu próximo. Deus coloca sobre eles a responsabilidade de cuidar dos desafortunados, cego, coxo, das viúvas, dos órfãos, porém muitos não fazem nenhum esforço em relação a isso. A fim de salvar essas pessoas, Deus muitas vezes as coloca sob a vara da aflição e as põe em posição semelhante à que ocupavam os que tiveram necessidade de sua ajuda e simpatia, e nada receberam de suas mãos, né? Como o André comentou, ou seja, muitas vezes, e você também falou, o povo de Israel, que era para ser um exemplo de acolhimento, oprimia. Deus permitiu então que viessem outros povos e fizesse dele escravo para eles sentirem. Ou seja, eles eram boca de serpente. Exato. E ainda tem mais um comentário. Os fariseus para elas, para as pessoas, só tinham escárnio e condenação. Olha a visão que o povo tinha. Cristo, porém, as saudava como filhos de Deus, que na verdade se afastaram da casa paterna, mas não foram esquecidos pelo coração do Pai. Isso é bem interessante para nós, né, que costumamos julgar as pessoas. Justamente sua miséria e pecados tornavam tanto mais o objeto da sua compaixão. Na igreja a gente precisa disso. Quanto mais deles se haviam desviado, tanto mais ardoso era o desejo e maior o sacrifício para salvá-los. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Comenta em Parábolas de Jesus, página 186, né?
Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias 7:18. Gente, qual que é a diferença então aqui na pictografia de Mishpat e Shafat? A única diferença é essa letrinha aqui, ó. Que Mishpat tem esse men. O Shafat, ou seja, é a boca que se alimenta, é a boca que fala e é o cesto do presente ou a serpente. Então, por isso que eu digo que essas palavras elas estão relacionadas. Detalhe interessante aqui de Hesed, gente. Hesed é misericórdia. Hesed é misericórdia. Se escreve com um het, que seria uma cerca protetora. Então a palavra misericórdia está ligada à proteção. E o samer seria a mão que se apoia sobre um cajado e a porta da tenda. Ou seja, a entrada da casa. A casa, obviamente, que nos protege. 3 letras de proteção. 3 letras de proteção. E Hesed significa graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor ou caridade. Só que ela é uma palavra cuja na pictografia está relacionada à proteção. Esta proteção não é só no sentido de que esta ação de graça, de bondade, protege os menos favorecidos. Não. Esta ação de Hesed, de graça e bondade, protege também os mais favorecidos. Porque no fim das contas, todas as pessoas não levam nada do que tem aqui. Você pode ser um milionário, você pode ter iates. Quando você morrer, você não vai levar nada disso. Nada disso te protege, de fato. A única coisa que te protege de fato é a graça e a bondade com a qual você trata o seu próximo. Porque com essa mesma graça e bondade, no dia do juízo, o Senhor vai tratar você. Sena, que está aqui também, ó, humildemente, é justamente modéstia, simplicidade, austeridade, frugalidade, parcimônia, sobriedade e moderação. Sena é aquilo que fazem sermões sobre temperança. E Sena é o espírito do Navi. As pessoas que são e é o espírito do Melech. O Melech que deveria ser ensinado a desenvolver Sena acabava não sendo. O profeta, muitas vezes, que deveria ser ensinado a promover modéstia, simplicidade, austeridade, parcimônia, sobriedade, moderação, ele não era. Ele era ensinado a desenvolver o quê? Isso que a gente vê aqueles programas de O Aprendiz. Desculpe, mas aquele cidadão, ele transpira arrogância, aquele apresentador, acho que é justo, ele transpira soberba, ele não transpira nada disso. Modéstia, simplicidade. Parece que os valores para os líderes hoje eles são completamente invertidos do que eram os valores bíblicos. Agora o Lúcio vai dar uma lidinha aqui na crítica de Miqueias, ou seja, os crimes de Judá. Porque Miqueias ele falava para a tribo de Judá. Legal. Todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas e no alvorecer o executam. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa deles. Ouçam, vocês que são chefes e governantes da nação, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. A voz do Senhor está clamando a cidade, é sensato temer o seu nome. Ouçam, não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada, que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Os piedosos desaparecerão do país. Não há um justo sequer. Desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha.
Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Misericórdia. Então veja bem o que aconteceu Contemporâneo esse Miqueias, né? E o que aconteceu aqui? Eles foram entregues aos babilônicos. Eles foram cativos na Babilônia. Por que uma nação nos envolve, né, Ricardo? Vamos trazer um pouquinho pro tempo de hoje. A gente poderia ler isso para os nossos governantes. Os nossos governantes, com certeza. Os nossos governantes. Não prospera, povo. Não vai prosperar. certeza. Agora sim, então vamos para quarta-feira, o profeta Ezequiel, destruição de Jerusalém. Isso, perfeito. Dá uma lidinha lá, Lúcio, Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus vai fortalecer. Ezequiel é um nome, né, de origem hebraica. Originalmente ele significa Hasak. Hesek significa força. Hasak é fortaleza. Eu prefiro essa expressão fortaleza porque na pictografia aqui a gente tem aqui um zain, que seria um het, que seria uma cerca que separa, e um zain, que seria uma arma. Então eu preferia aqui fortaleza. Eu preferia essa expressão. Mas existe a possibilidade de que seja força, ou seja, Deus é a nossa fortaleza ou Deus é a nossa força. Aqui, ó, Ezequiel surge da palavra Hesed, que significa força, e El, que por sua vez significa Deus. Continua lendo aqui, Lúcio. Beleza, só para destacar, a gente já colocou lá naquele diagrama dos tempos, né? Mas ele era um sacerdote chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo exercido sua atividade entre os anos de 593 a 571 a.C. Agora sim, Ezequiel 1, verso 3. Então, veja bem, a gente teve lá atrás, então, uma mensagem do profeta dizendo o quê? Não, vocês não serão salvos, vocês não vão ser libertos do cativeiro babilônico. Agora aqui a mensagem ela já é um pouco diferente. Legal. Agora aqui em Ezequiel eles já estavam cativos. Vê expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ele deveria ter aproximadamente 30 anos de idade. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fareis. E quando isto a suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ezequiel é um ponto difícil. Deus chegou para ele e falou: tirarei de ti o desejo dos teus olhos. A esposa dele morreu. Ele foi chamado para uma emuná específica. Igualzinho Abraão foi chamado. Não velou a esposa, né? Não. E não vamos pegar essa passagem para falar, não, a gente não pode velar a esposa. Jesus chorou, gente. Frente à morte, Jesus chorou, sofreu frente à possibilidade da separação com Deus. Então, isto ele foi chamado para uma emuná específica, isso se chama atos simbólicos. O profeta vivia aquilo que ele falava. E o povo via esses atos simbólicos, via aquilo que o profeta vivia. E aquela mensagem, ela se tornava viva, literalmente. Então, esse chamado específico, ele representava um ato simbólico que o povo olhava. Então aqui Ezequiel era arquétipo de quê? Era arquétipo do eterno, que perderia, no sentido figurado, a sua esposa. Porque a sua esposa, na verdade, ela estaria se contaminando, vamos dizer assim. Diferente daquela mensagem lá de Oséias. Porque na mensagem de Oséias ela se prostituía e ele ia atrás. Ela se prostituía e ele ia atrás. Se prostituía, ele ia atrás. Mas aqui no caso de Ezequiel, não. No caso de Ezequiel, ela perece. Ela morre. Ó, veja bem. Lê aqui agora, Lúcio. A perda foi sinal de uma perda muito maior que iria acontecer. A destruição de Jerusalém e a morte de muitos judeus. Assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova, apenas reanima o velho sistema que cedo ou tarde acabará sempre com os mesmos vícios. Converte-se a Jeová, assumindo o seu projeto, e a partir daí construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade e a vida. Ok, então este ato simbólico representava justamente destruição de Jerusalém. Nesse sentido, essa esposa que morre,
e morte de muitos judeus. Mas Ezequiel, ele não tinha apenas esta mensagem de destruição. Afinal de contas, o nome dele é Deus é minha fortaleza. O Deus é minha força. Então veja a mensagem de esperança de Ezequiel. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrireis as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então veja bem, essa esposa que morre, ok? Tem uma mensagem, obviamente, de advertência, mas tem essa verdade, essa mensagem aqui. E quem serão essas pessoas que eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu? Aquela pessoa que tem Hesed, o que te protege da morte, a cerca que te protege da morte, a espada que te protege da morte é a misericórdia. É a misericórdia do Mashiach. Se você for chamado para... Veja bem, gente. Ezequiel que foi chamado para uma emuná específica, a esposa dele. Abraão foi chamado para uma emuná específica. Mas toda a humanidade é chamada para uma mesma emuná. Aquela que é misericórdia para com o próximo. Pratique tzedakah, atos de caridade e atos de justiça para com o próximo. Toda a humanidade é chamada para esta emuná específica. E é esta emuná específica, Hesed, que irá nos permitir que nós possamos sair da sepultura pelo poder de Yoshua HaMashiach, que é a plenitude da graça, a plenitude do Hesed, a plenitude da Tzedakah está em Yoshua HaMashiach. Legal. Jesus Cristo, Jesus o Messias. Um comentário, sobre Ezequiel. Aí nós vamos encerrar quarta-feira, vamos para o último tema de quinta-feira. Em Patriarcas e Profetas, páginas 156 e 157, diz assim: a profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. Toma cuidado, igreja, A ociosidade e a riqueza tornam endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza, pelo lazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual. Eis que diz o profeta: esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Em Ezequiel 16, 49. Sua vida inútil, comenta, ociosa, tornou-os presa das tentações de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, Pois que o vício e o crime seguem com o seu cortejo. Enfraquece o espírito, perverte o entendimento e avilta a alma. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade para insinuar-se sob alguns disfarces atraentes. Ele nunca é mais bem-sucedido do que quando vem os homens em suas horas ociosas. Vamos trabalhar para Deus. Vamos lá então, avançando agora para Isaías, quinta-feira. E aí nós temos o texto de Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Yeshayahu seria Isaías em hebraico. Leia o significado do nome. Significado: salvação do Senhor, Jeová é a salvação. Ou Yahué é a salvação. Por quê? O nome veja bem, aqui eu coloquei em hebraico. É um Yud, um Shin e um Ain. É as mesmas letras de Yeshua. E Yeshua em hebraico é salvação. E aqui nós temos o Yud e o Re, que são as letras do tetragrama sagrado. Então nós temos Yeshua e o Yud Re Vav Re, Yahué. Então é Yahué salva, ou Jesus, ou Yoshua e Yahué. O nome dele é a junção do tetragrama sagrado e do nome de Yoshua, Isaías. Tá, agora vamos lá, a mensagem de Isaías. Aqui em Isaías, vê lá, 5:8.
Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O que ele está criticando aqui, gente? Acúmulo de riquezas desnecessárias. Ai, ai, ai. A pessoa tem tanta coisa e não usufrui de percentual mínimo dessas coisas e quer acumular mais coisas. Será que Isaías era de esquerda? Ajuntam casas e casas? Não, gente. Isaías era profeta de Deus. Isto é voz de Deus. Isaías era boca de Deus. E ele critica acúmulo de riqueza desnecessário. Porque isso só vai trazer desgraça, né, para a pessoa. É questão de ser pecado a pessoa ser rica? Não. Muitos patriarcas eram ricos e não pecaram por si. Tinha terras, tinham posses, né? Salomão, Davi, Abraão tinha posses, o próprio Jó tinha posses. Agora, aqui ajuntam casa e casa, reúnem herdade, herança, até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores. Este ponto aqui, únicos moradores do meio da terra. Ou seja, todas as riquezas da terra vão servir a eles. Abraão era rico? Abraão, obviamente, era rico, mas ele tinha muitos servos, dividia o fruto dessa riqueza com N pessoas, não era o único morador. Muitas pessoas usufruíam daquela usufruíam dos bens deles. Inclusive, quando ele morre, ele separa a herança e dá presentes e inúmeras outras coisas. O problema é isso. É você agir com os seus bens como se você fosse o único morador da terra. Este aqui que é o problema. Agora vamos lá. Próximas críticas que Isaías faz. Agora os comentários, né? Isaías é duro e irônico com as damas da classe alta de Jerusalém, lá no capítulo 3, 16, 24. Assim como Amós o fora com as madames de Samaria em Amós 4, 1, 3. Além disso, Isaías defende compaixão ao órfão, viúvas, oprimidos, o povo explorado e desgovernado pelos governantes. Denuncia igualmente a máscara da religião que encobre a injustiça. Do mesmo modo que Amós também no seu livro retrata esses assuntos. Isso. E muitos cristãos sentam nos bancos de igrejas por aí. O que eles fazem? Não, que isso? O Nordeste é que se lasque. O Sul é que tem que fazer um país próprio, porque nós ficamos carregando nas costas aqueles nordestinos. Gente, esse é discurso de cristão sentado em banco de igreja, nunca abriu uma Bíblia na vida. Uma miserável que fala um negócio desse, nunca escutou um profeta, nunca não entende nada do que estes profetas falaram. Esta lição aqui é para aquelas pessoas que não entendem o que é justiça social, não entendem o que é distribuição de renda, não entendem o que é assistência social, não entendem o que é previdência social, não entendem o que um Estado em que deve cuidar dos necessitados, saúde pública, qualidade de vida, divisão de riquezas igualitária no país, uma reforma da terra, uma reforma agrária, vamos dizer assim. Não estou falando das realidades peculiares de MST, não. Estou falando de reforma agrária, ou seja, a terra sendo utilizada para o bem de todos, para o bem comum. E isto é comunismo? Não, a Bíblia não entende o que é comunismo. A Bíblia não entende o que é socialismo, são conceitos alienígenas à Bíblia. Essa briguinha ridícula entre esquerda e direita, onde o comunismo vira um xingamento, onde o socialismo vira um xingamento, onde um vira bolsomínio, onde um como é que chama? Mortadela, o outro é coxinha, outro é sei lá o quê. E o Brasil continua com o pobre cada vez mais pobre, com o rico cada vez mais rico, com pessoas que vivem como se fossem únicos moradores da terra, sentam. E aí o pior ainda, uma pessoa que nem propriamente é um rico, na verdade é um pobre necessitado, e que defende
ideologias de como se eles fossem, como se eles não precisassem. Eu sou rico. Como se eles não precisassem da ajuda do Estado, como se eles não precisassem de um SUS, como se eles não precisassem de uma previdência social, como se eles não precisassem de uma assistência social, como se alguém da família desse não precisasse de uma ADRA. Sim. Ou ainda não reconhece que às vezes estão numa posição até melhor na vida, mas que não enxergam que só estão lá porque receberam um certo apoio, receberam um certo suporte. Porque alguém camelou. Não, por causa dos meus méritos, né? Porque alguém camelou muito. Gente, eu só estou aqui hoje porque o meu pai, ele saiu do Nordeste, ele veio para cá, ele estudou, ele trabalhou muito tempo aqui na roça, depois ele foi professor numa cidade pequena, aqui do Paraná. Depois de professor de cidade pequena, ele fez um concurso público, passou na saúde pública. Depois, todo mundo achava, fez um concurso público, vai ficar naquilo. Não, fez faculdade de Direito, virou advogado. Eu só sou advogado hoje porque ele fez tudo isso. Senão eu estava trabalhando lá na roça, lá no Nordeste, lá no Sergipe. Hoje. Igualmente, né? Minha mãe é zeladora de hospital, meu pai também é pintor, eu pintei muita casa, mas eles me deram o suporte básico e foi me sustentando e me dando condições de estar aqui, graças, né, a Deus, mas com o suporte que eu recebi também da família e de toda a sociedade, porque se meus pais estivessem lá numa outra cidade pior do que onde a gente estava, talvez não teria tido acesso àquilo que eu tive. Então, assim, foi mérito meu ter acesso às coisas? Não. Foi mérito meu, talvez, me empenhar, estudar e tomar suas decisões, como todos nós temos as nossas escolhas, mas tem que garantir o acesso. Senão a pessoa nunca teve acesso àquilo, falando, não, por que a pessoa nunca se tornou um doutor, né? Por preguiça. Aí tem um ou outro lá do meio das coisas que eles pescam, né? Olha, tá vendo, fulano do seu lado da favela e agora tá lá não sei aonde. Tá, mas por quê? Aí você vai ver... E veja bem, o outro detalhe, gente. A diferença, eu para me tornar advogado foi muito mais fácil. Ixi. Do que o meu pai. Sim. E aí, óbvio que o mérito dele, eu usufruí. O caminhar dele, eu começo dali para frente. Exato, eu também, dos meus pais. Mas aí que tá, não há igualdade nisso. Não há igualdade. Isso não é igualdade. Nós não tivemos as mesmas oportunidades. Não. Eu tive muito mais oportunidade que ele. Para mim foi muito mais fácil. O meu mérito é muito menor do que o dele. Então essa história de meritocracia, não, que igualdade, que cota, que isso, que aquilo, que assistência social, que nada, isso é um absurdo, porque as pessoas são diferentes, têm vidas diferentes, têm dificuldades diferentes. Uma sociedade igualitária de fato, ela vai fazer com que o João, com que o Zé, com que o Benedito, seja lá quem for, tenham as mesmas oportunidades, tenham os mesmos acessos, só que, em função das dificuldades peculiares da vida de um e da vida de outro, o Estado precisa equiparar, precisa ajudar mais um do que outro. Por exemplo, meu pai, eu tive N possibilidades, ele não teve. Agora vamos pensar que são duas pessoas que nasceram juntas. Uma pessoa que nasceu numa roça, lá no interior do Sergipe, e uma pessoa que nasceu numa cidade grande com uma família que tinha condições. Uma sociedade precisa dar mais auxílio, mais ajuda para aquele que tem menos. Isso. Porque ele vai precisar mais. Porque ele vai precisar mais. E aquele que tem mais, obviamente, precisa de menos auxílio. Porque já está mais próximo das oportunidades. Exatamente. A partir do momento em que este recebeu as oportunidades e chegou lá, vamos dizer assim, obviamente que o Estado necessariamente não vai mais precisar ajudá-los. A assistência social, a justiça social, ela obviamente não pode ser um instrumento para a perpetuação do poder. Isto daí é você utilizar usar a miséria para você ficar por cima da miséria sempre. Né? Utilizar a miséria como instrumento para a perpetuação do poder. Vamos lá, vamos. Legal. Tem mais algum slide? Último slide, né? Ainda sobre Isaías. Aí, novamente, a mensagem cristocêntrica. Isaías, ele fez a crítica, mas também tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Lê lá, Lúcio. Isaías 59:14 diz: pelo que o juízo Mishpah se tornou atrás e a justiça
Aí é o tzedakah. Tzedakah. É o ato de caridade, o ato de justiça. Se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Então veja bem, como é equidade, desculpa. Isso. Como que o povo estava então? Não tinha mais mishpat, não tinha aquele sistema que a gente falou. E não tinha mais tzedakah, não tinha mais ato de caridade, não tinha mais a justiça social, não tinha mais nada. Pessoas acumulando. Tzedakah, gente, justiça social estava longe, cortaram tudo. Cortaram assistência social, cortaram saúde, cortaram tudo. Cortaram o jubileu também, o ano do jubileu, das terras voltarem. Gente, o jubileu não existe há muito tempo. Não, mas ele teve uma certa continuidade, mas ele estava sendo desprezado. Todos aqueles elementos que a gente viu lá atrás, dos sábados, como justiça social, eles estavam pouco se importando para eles. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora veja bem, aqui está falando o que, Isaías? Que isto que se perdeu, que esta mishpat, que ficou para trás, que essa tzedakah, que ficou longe desse povo, ela iria voltar numa pessoa, que faria que seria príncipe da paz. Maravilhoso, que é, exatamente, que é quem? Que é o Messias. Continua lendo, Lúcio. O Isaías 11:1, né, que você colocou aqui, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, né? Profeta, o papel dele como profeta. Jesus é renovo, Yoshua HaMashiach é renovo do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem de Davi. Eis aqui o meu servo, Isaías 42:1, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo, mishpá, né? Juízo produzirá entre os gentios. Veja bem, gente, aquele povo selecionado por Deus, ele tinha que levar Yoshua, salvação, ressa, misericórdia, tzedakah, bondade, para os gentios, e ele não estava levando. Por isso é que veio exílio após exílio, cativeiro após cativeiro, queda após queda, porque eles não levavam isso. Agora, Yoshua, ele vem para restabelecer, para produzir mishpat aos gentios, porque aquele povo não estava fazendo isso. Yoshua é o rei que traz mishpat, que traz justiça social, que traz tzedakah, ato de caridade e justiça. Continua lendo. Isaías 53, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então esqueçam discurso estúpido de esquerda, de direita, discursos limitados, relativos, pequenos, de marxismo. Esqueçam os discursos também de Stuart Mill, limitados e relativos. Na verdade, quem traz justiça social é Yoshua, e ele não pode ficar em apenas numa ideologia, apenas num dizer que você é cristão. Não, você tem que praticar essa justiça social que Jesus, Yoshua, veio para constituir reinado eterno. Se você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, se você tem emuná, você pratica tzedakah, você pratica mishpat, você pratica ato de caridade por amor a Yoshua. E é muito comum, eu não dou dinheiro porque eu sei que a pessoa vai beber. E na verdade você não sabe que a pessoa vai beber, você está com má vontade de pegar ajudar o seu dinheirinho e de ajudar alguém. Consulte o seu coração, veja se é isso mesmo. Porque o Eterno, ele vê tudo, até isso. Cristologia de Isaías, né? Isso. Aí as profecias messiânicas em Isaías vem o advento de Cristo, a concepção virginal, o cenário do seu ministério, sua divindade, a eternidade do seu trono, a retidão e beneficência do seu reinado, o poder e ternura do seu reinado, sua justiça e bondade. Tudo isso em Isaías, você pode ver depois nos slides, se você quiser acessar. Para encerrar aqui, queria só destacar aqui o comentário de Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11 e página 12. Diz assim: o inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o coração das pessoas. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Nós acabamos de ler isso em Isaías. Nas cidades grandes, há multidões vivendo em pobreza e miséria, quase privada de alimentos, abrigo e vestuários.
Ao passo que nas mesmas cidades há os que têm mais do que o coração poderia desejar, que vivem no luxo, gastando dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais, ou pior ainda, com a satisfação das paixões carnais, com bebidas alcoólicas, fumo e outros artigos que destroem as faculdades do cérebro, desequilibram a mente e degradam a vida. Sobem para Deus os clamores da humanidade que perece de fome, ao mesmo tempo em que, por toda sorte de opressões e extorsões, o homem acumula fortunas colossais. O que me leva a refletir nessa lição, né, Ricardo? Nós estamos falando sobre o clamor dos profetas, é porque nós, como igreja, nós temos, né, lembrando que igreja, pessoal, é pessoas, tá? Sem institucionalizar a questão. Nós temos uma missão. E você falou várias vezes hoje que o povo de Israel, nós vimos, o povo de Israel, eles, justamente Deus colocava eles em situações para que eles percebessem que eles não estavam fazendo o que Deus falou. Né? Então, além dessa regra geral que foi colocada aqui, né, o autor não toca, mas nós temos uma mensagem, nós temos um papel diante do mundo, que é proclamar a segunda vinda de Cristo. Cristo está para voltar, nós temos lá as 3 mensagens angélicas e nós temos que nos empenhar. O projeto Entre Linhas aqui do canal, na verdade, faz parte desse movimento de falar, pessoal, se direcione ao seu Criador, se direcione a Yeshua, se direcione a esse Senhor e busquem Ele, endireitar a sua vida, endireitar seus planos. É isso que a gente está tentando fazer aqui nesse projeto. Claro que as nossas vidas têm que ser transformadas também por esse poder de Deus, as nossas famílias, ao nosso redor aqui, tudo. Então, que leve a refletir mais para que você se autoavalie. Essa é uma questão, né? Que você avalie como que você está de acordo com tudo isso que nós reflitamos. Que você possa usar, né, nos momentos lá da escola sabatina para trazer a reflexão para cada membro que estiver sentado na sua frente, essa reflexão. Como nós estamos em relação à nossa missão profética. Como nós vimos, né, começamos uma lição tão legal, todos os significados de profeta. Temos os profetas em vários papéis, assumindo vários papéis. Então que essas entrelinhas possam realmente ter ajudado você. Vai dar aí 1h30 de lição, como de costume, né? Mas nosso público é um público seleto, o pessoal gosta de conteúdo, espero que vocês estejam sendo sanados com os conteúdos das entrelinhas. Claro que temos outros canais ainda para vocês podem assistir, contribuir ainda mais com a formação do conteúdo aí do tema da lição. De qualquer forma, peço que você também não esqueça de deixar seu like, de você se inscrever no canal se não é inscrito. Se chegou até aqui, com certeza é um inscrito, né? Acione o sininho, não esqueça de acionar o sininho, comente aqui e hashtag fui até o fim, porque esses vídeos longos realmente aparecem lá o pessoal. Fui até o fim, assisti 2 vezes, assisti devagar. É isso aí, pessoal. O importante é a gente se alimentar desse pão da vida, que é a palavra de Deus, ok? Então nos vemos na próxima lição, o 6º tema, Adorai o Criador. E aí vamos nos aproximar ainda mais do nosso Deus. Tchau, tchau. Até o próximo tema. Não gostei desse vídeo.